Então, a igreja acolhedora, o texto está lá em Tiago, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 13. Carta de Tiago, capítulo 2, do verso 1 ao 13. Coincidência, nós vamos continuar estudando com os jovens no sábado. Tiago 2, do 14 ao 26. Então, em uma semana, esse capítulo 2 de Tiago vai poder ser ministrado por mim, estudado pela igreja. Tiago, para quem não sabe, os jovens estão estudando a carta de Tiago durante todo esse ano, expondo verso a verso aquilo que são as verdades bíblicas. Tiago, que é considerado Provérbios do Novo Testamento, 5 capítulos de ricos ensinos, práticos, objetivos. Então, nós estamos estudando com os jovens já desde janeiro, e no sábado nós teremos a oportunidade de estudar sobre fé e obras, o grande complemento que há nos dois. E agora também, capítulo 2, do verso 1 ao 13, nós vamos poder meditar nessa noite. Os irmãos me acompanham nessa leitura. A palavra do Senhor diz assim: meus irmãos, como podem afirmar que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, se mostram favorecimento a algumas pessoas? Se, por exemplo, alguém chegar a uma de suas reuniões vestido com roupas elegantes e usando joias caras, e também entrar um pobre com roupas sujas, e vocês derem atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe: sente-se aqui neste lugar especial, mas disserem ao pobre: fique em pé ali, ou sente-se aqui no chão, essa discriminação não mostrará que agem como juízes guiados por motivos perversos? Ouçam, meus amados irmãos, não foi Deus que escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé? Não são eles os herdeiros do reino prometido àqueles que o amam? Mas vocês desprezam os pobres. Não são os ricos que oprimem vocês e os arrastam aos tribunais? Não são eles que difamam aquele cujo nome honroso vocês carregam? Sem dúvida, vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino, conforme dizem as Escrituras: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, se mostram favorecimento a algumas pessoas, cometem pecado e são culpados de transgredir a lei. Pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. Pois aquele que disse: não cometa adultério, também disse: não mate. Logo, mesmo que não cometam adultério, se matarem alguém, transgredirão a lei. Portanto, em tudo o que disserem e fizerem, lembrem-se de que serão julgados pela lei que os liberta. Não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia, mas, se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra. É só a Tua Palavra que transforma, é só a Tua Palavra que liberta. Nosso desejo nessa noite é que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações. Apesar do Teu Filho, misericórdia de nós oramos em nome de Jesus. Meus irmãos, são inúmeros os casos que nós podemos ver de pessoas que são tratadas por algum certo favorecimento pela sua aparência, pela sua condição social, pela sua cor, pelo seu jeito. Nós, infelizmente, costumamos ver isso quase que corriqueiramente. Vemos isso nos noticiários, no comércio, em muitos outros lugares, infelizmente, no meio da igreja. Essa segregação, infelizmente, ainda existe no nosso meio. Embora seja comum nós vermos isso no mundo, não podemos considerar normal que isso aconteça entre nós. O capítulo 2 da carta de Tiago é um apelo eloquente à fé cristã. Tiago, quando ele escreve a sua carta, ele endereça a sua carta, ele dá como endereço a sua carta os cristãos que haviam se convertido, mas tinham que fugir devido às perseguições, a diáspora. Existiam os judeus, então ele escreve àqueles crentes que fogem, mas ainda não têm uma base de como se seguir pela fé cristã. Então, Tiago escreve um conjunto de normas,
de regras, de prática que o cristão deveria seguir baseado nas doutrinas principais do Evangelho. E Tiago vai escrever aqui, nesse capítulo 2, embora o grande Martim Lutero tenha chamado essa carta de Tiago de carta de palha, ela ainda é um alimento forte para a nossa espiritualidade. E se Paulo afirmou que a causa da salvação é a fé, Tiago vai dizer que a evidência da salvação são as obras. E por que Tiago vai falar sobre isso? Porque Deus, ele pode ver a nossa fé. Só que os homens só conseguem ver as nossas obras. Os homens não conseguem medir a sua fé. Os homens, a razão dele, ele não consegue saber se a sua fé está lá em cima ou lá embaixo. Mas ele consegue saber que tipo de cristão você é. Ou ele consegue talvez medir o nível da sua fé pelas suas obras. Porque é você praticando aquilo que é o verdadeiro evangelho que você evidencia se você é ou não é ou não nascido de novo. Então, queridos, em poucas palavras, fé em Cristo e certo tipo de favorecimento, eles são totalmente incompatíveis com o cristianismo. Esse esnobismo da fé, essa questão esnobe da fé que alguém tem, em Cristo você poder elencar e querer fazer com que a sua fé talvez seja medida como maior que a de alguém, não existe no meio do Evangelho. Você pode ser talvez um cristão maduro ou novo na fé, mas isso não faz com que você despreze aqueles que têm pouco ou mais tempo do que você na caminhada. O seu nível de intimidade com o Senhor não pode servir de desprezo para aquele irmão que você nem sabe quantas vezes ora ou lê a Bíblia. E aqui, meus irmãos, essa palavra grega traduzida para acepção ou parcialidade, como nós acabamos de ler aqui no texto bíblico, na nova versão transformadora, é uma versão nova da Bíblia. Esse favorecimento, acepção, como talvez tenha na sua Bíblia, na palavra grega, ela é uma das mais fascinantes, veja só o porquê. O seu significado é literalmente, não receba essa face. Ou seja, não discrimine alguém à primeira vista. E quem nunca aqui já ouviu aquela frase dizendo, não fui com a sua cara. Eu não fui muito com você. A gente talvez entre amigos ouça mais, né? Talvez a gente olhe para uma determinada pessoa e diz, não fui muito com fulano. E só de olhar, a gente já costuma fazer acepção de pessoas. Olha que interessante. Esse termo no grego também, de não receba a outra face, ela está no plural. Tiago escreve no plural. Sabe por quê, meus irmãos? O que Tiago sugere é que o cristão não deve demonstrar nenhum favoritismo em relação a vestimenta, riqueza, cor de pele, contexto social e nem a qualquer outro aspecto exterior. Tiago vai englobar tudo isso na sua fala. Ele fala de um todo. Ele não fala só de um viés. Ele está falando de uma série de camadas que nós estamos inseridos e costumamos fazer certo favorecimento em relação a algumas pessoas, porque talvez tenham um pouco mais de afinidade conosco. Então, meus queridos, nós somos tentados a ser parciais baseado na aparência, no sotaque, na faixa etária, idade, na condição financeira, na afinidade, nas conquistas. Eu lembro que ainda jogando futebol, quando eu fui jogar com 17 anos em Santa Catarina, passei um tempo lá jogando ainda, a primeira coisa que eles me chamaram lá foi de Paraíba. E quando eu falava, todos riam do sotaque. Era algo muito difícil deles entenderem. Então, às vezes, eles pediam para falar. Fala aí, Paraíba. E às vezes eu não entendia, já achava que ele era chacota mesmo, fechava a minha cara, ia para o meu canto. Mas há um certo tipo de preconceito só na sua fala. Só no seu jeito de ser. Então, meus irmãos, o fato é que todos nós temos alguns pontos cegos e precisamos cuidar do nosso coração. Nós precisamos cuidar do nosso coração.
Porque às vezes é um certo tipo também de preconceito velado, que a gente não consegue expor, mas no nosso íntimo, no nosso coração, de maneira velada, nós costumamos fazer algumas exceções de pessoas, ou de alguns jeitos, ou de algumas coisas que não deveríamos fazer. Meus irmãos, o fato é que não é por direito que eu e você, nós somos aceitos na família de Jesus. Não é por direito. Sabe por que nós somos aceitos pelo nosso Deus? Por crermos em Cristo é que Ele nos recebe. Há uma condição aqui que todos, sem distinção, podem chegar diante do Pai, se crer que Jesus é o único Filho de Deus. Paulo vai escrever isso em Romanos 10, 9 e 10. Qualquer um que confessar com sua boca, crer com seu coração, será salvo. Então, meus irmãos, o cuidado que nós precisamos ter é muito importante. Porque Ele nos recebeu, o nosso Deus nos recebeu graciosamente, com alegria e por completo. E agora, como igreja, é nosso dever acolher a comunidade de cristãos centrada no Evangelho. Como eu falei a vocês, nós estamos estudando entre os jovens a carta de Tiago. E no nosso último culto jovem, o que nós estudamos foi acepção de pessoas. E eu convidei o pastor Marcos, de Japaratuba, para cá, foi aqui na Pibinha, e ele só disse, pastor, eu posso fazer um estudo de caso ali entre eles? Pode, nem eu sabia. Disse que poderia fazer, foi um pequeno teatro, e aí ele trouxe 2 pessoas para cá, colocou aqui entre nós. E no meio do culto levantaram aquelas pessoas, ninguém sabia que ele ia fazer isso. Na hora até eu me assustei, que eu tinha esquecido que tinha autorizado. E aí foi aquele baque, sabe? Nos jovens, todo mundo ficou, levanto, não levanto, vou ou não vou. E aí depois o pastor Marcos falou, e era apenas uma ilustração, para dizer que mesmo de maneira às vezes velada, nós costumamos fazer diferença das pessoas. E isso está incutido entre nós. É algo que talvez nós não percebemos, mas agimos de forma até inconsciente às vezes. E eu lembro que muitos jovens ficaram impactados aqui na hora. O Sakai também estava aqui ainda entre nós, não sabia que era uma peça. Ele foi lá, falou, começou a chorar na hora. Depois o pastor disse que era uma encenação. E aquilo marcou o coração de alguns que até hoje, quando a gente cruza aquilo, ele diz, pastor, que interessante, aquilo realmente ficou no coração. Porque uma coisa, meus irmãos, é estar falando na teoria, outra coisa é vivenciar na prática. E olhe como Deus é bom. Todas as vezes que nós recebemos uma palavra do Senhor, o Senhor nos coloca à prova, para poder colocarmos em prática aquilo que Ele nos dá. Não tenham dúvidas, que talvez durante essa semana, ou talvez quando você sair daqui, o Senhor vai colocar diante de você situações para que você coloque à prova aquilo que você ouviu e que você quer testemunhar. Porque todas as vezes que nós pedimos a Deus domínio próprio, Ele nos coloca algumas pessoas, algumas situações que não faz exigir domínio próprio. É assim que Deus vai nos forjando, é assim que o Senhor vai nos levando nessa vida com Ele. Então, queridos, veja só. A narrativa bíblica, ela deixa clara para mim e para você, porque existiu essa alienação, essa questão de divisão, essa parcialidade. Nós podemos ver isso claramente quando nós vamos lá para Gênesis. Gênesis 1, 26, o Senhor vai dizer que Deus fez o homem à sua imagem. Todos, de todas as raças e contexto, têm o mesmo valor, a mesma dignidade e a mesma importância diante do Senhor. Todos, sem distinção, são feitos à imagem e semelhança do Senhor. É por isso que não tem como você fazer essa parcialidade, essa divisão de quem pode ser mais ou menos favorecido, porque você também é parecido com Ele. É feito à imagem e semelhança do Senhor. Agora, na queda em Gênesis 3, que nós costumamos chamar de proto-evangelho, ali de fato nasce um pequeno já evangelho em Gênesis 3, quando há a queda e o Senhor castiga a serpente e diz que por meio
da mulher virá um que pisará na cabeça dela. Gênesis 3. Na queda, nós podemos ver que o pecado nos afastou de Deus, mas também nos distanciou das pessoas. E o pecado, ele não apenas corrompeu o homem, mas ele corrompeu o homem na sua totalidade. Ele corrompeu tudo aquilo que era intelecto, tudo aquilo que era raciocínio, está tudo corrompido. Então, talvez, algumas coisas que a Bíblia nos apresente como um pecado, alguns têm como uma normalidade. Porque há um certo descontrole, não há um parâmetro para alguns seguirem. Então, queridos, nós vemos que há agora uma divisão e uma hostilidade entre raças, classes, idades e tribos, depois da queda. O pecado veio corrompendo tudo, todas as coisas, mas, através de Cristo, entretanto, podemos ser reconciliados com Deus e uns com os outros. O poder do Evangelho é testificado, é afirmado através das nossas relações. O Senhor nos criou seres relacionais. Não foi à toa que quando Ele cria o homem, Ele vem na viração do dia para poder conversar. Relação, somos seres relacionais. Não tem como viver isolado. Talvez ontem eu estava vendo um podcast falando sobre isso. Se nós quisermos fazer um mal a alguém, mas um grande mal a alguém é você isolar essa pessoa para sempre. Essa pessoa viver isolada. A pessoa viver isolada. Ela não tem nada, ela não tem ninguém a quem socorrer, ela está só. Ela e ela. E isso só corrobora com o que Paulo também vai escrever em Romanos 1. Que Deus, a pior coisa que Deus pode fazer ao homem é entregar ele a ele mesmo. Então, meus irmãos, diante dessa introdução, eu quero colocar o coração dos irmãos de maneira muito breve também, objetiva. Alguns pontos para que eu e você entenda que uma igreja acolhedora precisa ter. E precisa ser. E o primeiro ponto que eu quero deixar ao coração dos irmãos é que uma igreja acolhedora reflete a graça de Deus. Olha que interessante. O verso 5 diz o seguinte: Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que amam? Vejam só, meus irmãos, Tiago, aqui no verso 5, parte A, ele afirma que Deus escolheu muitos dentre os pobres para serem ricos na fé. Nós nunca devemos nos esquecer que Deus nos aceitou quando nós estávamos falidos, sem nada. Éramos pó. Estávamos na sarjeta, no lamaçal do pecado. Só nós e a escuridão. E o Senhor nos resgatou de lá. Nós éramos falidos, meus irmãos. Então, olhar para a igreja que acolhe aqueles que estão necessitando de acolhimento, nos faz entender o seguinte: eu era pior que ele. Eu não era nada. Mas ainda assim o Senhor me resgatou de lá. Então eu tenho que fazer o mesmo com meu irmão. Eu tenho que ser, no mínimo, um canal de bênção na vida desse meu irmão. Porque eu não merecia, mas o Senhor fez por mim. Porque não tem nada a ver com merecimento. É por isso que não tem a ver com talvez aquilo que nós somos, ou que fazemos, ou que vestimos, ou que ganhamos. Não, tem a ver com o que unicamente Cristo fez por nós. Esse é o Evangelho. Então, porque Ele fez a nós, nós fazemos a outros. É isso que tem que ser o reflexo do Evangelho. Então, meus irmãos, Cristo nos limpou e nos vestiu com belíssimas vestes da sua graça. É por isso que a igreja acolhedora, ela reflete a graça do Senhor, porque olhando para alguns irmãos aqui, e alguns hão de testemunhar, só a graça do Senhor para fazer com que você esteja sentado aqui nessa noite, nessa igreja.
Só a graça do Senhor te tirou de onde você estava e te trouxe até aqui. Só ela. É por isso que uma igreja que acolhe, você olha para alguns irmãos e olha e diz: Senhor, só a tua graça para fazer esse milagre. Só a tua graça para operar dessa forma. Então, meus queridos, uma igreja acolhedora não apenas prega o evangelho, mas também transmite o carinho relacional desse evangelho. O evangelho não é só para ser pregado de púlpito para baixo, mas é para ser vivido entre os irmãos. É um evangelho relacional, onde eu olho para o meu irmão, faço cair as diferenças e me aproximo dele, porque nós somos um em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, nós fomos trazidos para essa família diversificada, que é a família de Cristo, e nós carregamos o maravilhoso nome de Cristo, e nós precisamos honrar esse nome. Nós precisamos dar testemunho da sua graça e da sua misericórdia, fazendo com que ela transforme a maneira como nós consideramos a nós mesmos primeiro e uns aos outros. Mas é só com base na graça do Senhor. É só às vezes pedindo por misericórdia mesmo. Em algumas situações ficamos realmente desconfortáveis. Mas, meus irmãos, a graça desse Senhor, a graça desse Deus que nós servimos, é ela quem nos orienta, é ela quem nos direciona. É através dessa graça que nós podemos observar que uma igreja realmente ela é acolhedora. Porque eu olho para o meu irmão e digo, eu não merecia. E o Senhor fez por mim. É por graça. É favor imerecido. É graça do Senhor. Então esse é o primeiro ponto, meus irmãos. Uma igreja acolhedora, ela reflete a graça de Deus. Há um segundo ponto, que está no verso 5b ao verso 7, que uma igreja acolhedora, ela reflete também o reino de Deus. O reino de Deus. 5, verso b, até o 7 diz o seguinte: não escolheu Deus os pobres neste mundo para serem ricos na fé. E aí começa agora. E herdeiros do reino que prometeu aos que amam. Verso 6. Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós vocês têm invocado? Ou seja, os ricos não estão desfazendo daquele Deus a quem você diz que serve. Meus irmãos, uma igreja acolhedora, ela reflete a graça de Deus, porque não apenas muitos dos pobres são ricos na fé, mas também são considerados herdeiros de Deus. No reino de Deus, vejam só, meus irmãos, tudo parece que é ao contrário. No reino de Deus, tudo parece que é ao contrário. Aquele que quiser ser o primeiro, seja o último. Aquele que quer ser servido, primeiro, sirva. Parece que no reino de Deus tudo é o inverso. Tudo não é numa razão lógica que nós observamos a coisa. Agora, no contexto de Tiago, que nós acabamos de ler, os ricos estavam maltratando os cristãos pobres. Porque eles achavam que pela sua condição financeira, talvez social, eles poderiam, talvez, desdenhar ou maltratar aqueles que tinham menos condições que ele. E então, o autor bíblico, o Tiago, ele vai repreender aquelas pessoas por agirem como não convertidos. Em vez de honrando o seu povo, representarem o maravilhoso nome de Cristo, eles estavam desonrando o Senhor pelas suas ações. Volto a dizer, Tiago escreve essa carta aos cristãos. Tiago escreve essa carta como bússola e norte aos cristãos. Então ele estava falando a gente que teoricamente se intitulava cristão, mas vivia aprisionando aqueles que tinham talvez menos condição social que eles. Meus irmãos, em nome de Jesus, nessa noite, a igreja do Senhor não é local para você fazer divisões por classe
financeira, social, por raça, por cor, não. A igreja deve ser uma embaixada do reino de Deus. A igreja deve ser aquela que envia os missionários, os cristãos no mundo aí para que pregue o evangelho. Nós temos que manifestar o reino ao mundo, mostrando a ele que nós somos diferentes. Nós somos diferentes. É por isso que talvez hoje a gente viva talvez um contexto muito difícil de ter que reevangelizar os cristãos. Porque algumas situações que são colocadas à tona, não aqui dentro, porque parece que dentro do ambiente eclesiástico, tudo é mais tranquilo, todo mundo aparenta ser um excelente cristão, mas fora daqui, que é o que eu estou querendo dizer aos jovens, e o que Tiago vai me ensinar, essa carta é uma carta prática de ensino de Tiago. Tiago não escreve para ficar na teoria, ele escreve para ação, ele escreve para agir. Então, meus irmãos, o que a gente pode ver aí fora, são poucos dando testemunho daquilo que precisa ser testemunhado. E às vezes a gente tem que ficar aparando algumas arestas e dizendo, não é bem assim. As coisas não são bem por aí, quando na verdade deveríamos viver o evangelho na sua essência. Por isso que eu digo aos irmãos nessa noite, é somente na igreja, olha só que interessante, meus irmãos. Somente na igreja é possível encontrar alguém sem educação formal, mas maduro na fé, ensinando a um médico brilhante, um professor universitário que acabou de se converter. Aqui, num ambiente eclesiástico, olha a beleza do reino de Deus. É por isso que uma igreja que acolhe, ela reflete o reino, porque você chega aqui e vê doutores sentando para aprender com aquele que talvez não tenha nem o primeiro grau, mas é maduro na fé. Ele tem experiência com Cristo para poder ensinar aquele que chegou agora. Esse é o reino de Deus. É o reino do Senhor. É por isso que uma igreja acolhedora, ela reflete esse reino. Ela não só coloca em posição de liderança aqueles que são mais privilegiados, aqueles que têm uma condição mais honrosa, aqueles que se vestem melhor. Não, meus irmãos. Nós devemos colocar em cargos de liderança ou em cargos de alguma vista, alguém que tenha um coração parecido com o do Senhor. Alguém que viva o evangelho genuinamente. Alguém que pregue a verdade e viva como tem que ser vivida. Essa é a beleza do reino de Deus. Então, a igreja acolhedora, ela reflete esse reino de Deus. Terceiro, é que uma igreja acolhedora, ela reflete a lei de amar ao próximo como a nós mesmos. Tiago 2, do 8 ao 12, vocês podem me acompanhar, do 8 ao 12, diz o seguinte: todavia, se cumprirdes conforme as Escrituras, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, e vocês serão redarguidos pela lei, como transgressores. Porque qualquer que agradar toda a lei, e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometer adultério, mas matar, está transgredindo a lei também. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Vejam só, meus irmãos. Como cristãos, esse talvez seja um dos principais mandamentos que o Senhor deixou para mim e para você. Lembro de Mateus 22, quando o Senhor está conversando com os fariseus, confrontando os fariseus. E um deles pergunta, Senhor, mestre, na verdade, mestre, qual é o principal mandamento? O Senhor sabia que aquela pergunta não era simplesmente para que a lei de Moisés fosse deixada de lado. Eles queriam saber se o Senhor Jesus iria rejeitar a lei que ele mesmo entregou a Moisés, iria entregar uma outra lei. E o Senhor, muito sábio, diz, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. E amarás o seu próximo como a si mesmo.
Mateus 22, do 37 ao 39. Está lá. O Senhor conversando com os fariseus e falando essa verdade. E, meus irmãos, não foi à toa que o Senhor colocou isso. Porque o primeiro lugar dele não pode ser negociado com ninguém. É a ele. Simplesmente a ele. Se por acaso você consegue negociar esse primeiro lugar na sua vida com um filho, com uma esposa, com uma mãe, com a igreja, com o que quer que seja, o seu coração formou um ídolo e você nem percebeu. O seu coração formou um ídolo. É por isso que já disse o saudoso Timothy Keller, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, porque constantemente queremos colocar algo ou alguém acima de Deus. E ele diz que não pode ser colocado à margem, tem que ser em primeiro lugar. E complementando, ele diz, você precisa amar o seu próximo, como a si mesmo. Queridos, como tem sido difícil viver num tempo onde onde a profecia bíblica tem se intensificado ainda mais, que o amor de muitos esfriaria. Parece que perdemos o brilho de ter alguém do nosso lado ou da nossa comunidade de fé e nos alegrar por ela e com ela. Perdemos esse hábito, esse jeito. Cada um vive na sua bolha. Talvez eu venha à igreja num domingo, numa quinta-feira, e fico na minha bolha. Louvado seja Deus, porque no coração do pastor Paulo, houve esse momento aqui da quadra, muito bom, para que depois a gente possa compartilhar a vida, compartilhar momentos. Mas quem aqui no domingo não já entrou e saiu, talvez não conseguiu cumprimentar algumas pessoas que queria, devido à intensidade do nosso dia, do nosso culto, a dinâmica, as pessoas. Às vezes a gente vem, vive o nosso, vai embora e está tudo bem. Quando na verdade, meus irmãos, como cristãos, nós temos que viver conforme a lei régia do nosso rei. E qual é a lei régia que o Senhor nos dá? Ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus nos ensina que estrangeiros e inimigos estão nos próximos também. Aquelas pessoas que talvez a gente não goste tanto, ou talvez a gente olhe e diga, essa pessoa não vai bem no nosso meio. É a ela também que o Senhor se refere ao seu próximo. Você não pode dizer que vai amar A ou a B. Eu me lembro de quando era bolsista no Colégio Arquidiocesano. Fui bolsista lá durante acho que 4, 5 anos. Primeira vez que eu tive aula de religião. E aí eu lembro do professor dizendo, você ama a Deus? E eu amo, convicto. Ama mesmo, eu disse, com todo o meu coração. Mas eu já não gostava de um cidadão que tinha lá. E a gente vivia se degladiando. Aí ele disse isso. Ele disse, como você disse que ama a Deus, quem você não vê, e você não consegue se dar bem com fulano ali, a quem você vê? Eu, menino, não entendi aquilo. Ele falou aquilo para mim. Eu disse, oxi, o que, é que tem a ver uma com a outra? E aí fui-me embora. Não tinha nada a ver. E passando o tempo, agora eu consigo perceber. Como eu posso dizer que eu amo ao Senhor, o meu Deus, que eu nunca vi? E eu digo que não amo meu irmão ali, a quem eu estou vendo quase todos os dias, de maneira corriqueira, ceando comigo a mesma ceia, sentando no mesmo banco que eu, compartilhando do mesmo sentimento que eu. Como pode há esse paralelo? Uma coisa é você viver bem amando. Uma outra coisa diferente é você estar à mesa. São duas coisas opostas. Duas coisas opostas. Mas você precisa amar o seu irmão. Você precisa amar o seu irmão. É a lei que rege a nossa vida. Ame o seu irmão como a você mesmo. Então, Tiago também quer que os cristãos não se esqueçam de que prestarão contas de sua vida, de suas palavras e de suas obras. Portanto, devemos falar e agir tendo o julgamento de Deus em vista. E não pense que esnobar os pobres ou quem quer que seja vai passar imune diante do tribunal do Senhor. O Senhor há de cobrar, e nós haveremos de prestar conta diante dele. Então, meus irmãos, sendo bem claro, somos cristãos não por causa do nosso desempenho em virtude de Cristo, mas nós somos cristãos pela virtude do que Cristo fez por nós. É por isso que nós precisamos amar. Sabe por quê? Porque Ele nos
amou primeiro. É por isso que nós precisamos perdoar. Sabe por quê? Porque eu e você não merecíamos o perdão e Ele nos perdoou. Quando eu olho por essa ótica, as coisas começam a ficar mais fáceis. Eu não merecia, você não merecia, mas Ele fez por nós. Graça. Graça do Senhor. Então, meus queridos, a lei, ela não é mais uma ameaça ou um fardo. Não. Agora, a vontade de Deus é algo que buscamos alegremente pelo poder do Espírito Santo. E a vontade de Deus é que amemos uns aos outros como nós mesmos. Esse é o terceiro ponto, meus irmãos, que eu quero deixar ao seu coração. Uma igreja acolhedora, ela ama o próximo. Ama a pessoa que está do seu lado. Ama os crentes em Cristo Jesus. Por último, para concluir, uma igreja acolhedora, ela reflete a misericórdia de Deus para com uns com os outros. Verso 13 diz o seguinte de Tiago: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, vejam só, Tiago conclui nos alertando que o juízo porque o juízo sem misericórdia para aquele que não usou com misericórdia. Ele inverte as bem-aventuranças, Tiago. Por quê? Porque Jesus no Sermão do Monte, e os jovens estão estudando isso aqui em EBD, nosso Senhor sentado no monte ensinando, ele diz o seguinte: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E agora Tiago vai inverter dizendo o seguinte: malditos os que sem misericórdia, pois eles não alcançarão misericórdia. E Tiago é uma das cartas que faz um link com o que Jesus fala no Sermão do Monte. O Senhor fala no Sermão do Monte algumas coisas, bem-aventurados, bem-aventurados, e Tiago vai dizer o que é ser bem-aventurado. Tiago, na sua carta, nos 5 capítulos, vai lá dizer: bem-aventurado é aquele que faz isso, bem-aventurados é isso. E estudando com os jovens é fascinante como a Bíblia vai realmente se complementar. E aqui Tiago faz uma inversão. O Senhor disse que misericordiosos aqueles que exercem misericórdia. E aqui Tiago está dizendo que se você não exerce misericórdia, você não terá misericórdia exercida para você. Se eu não exerço misericórdia, não vai existir misericórdia do Senhor sobre mim. Meus irmãos, eu não sei quantos de vocês conseguem ouvir isso com a tranquilidade, porque eu não consigo ouvir isso com tranquilidade. Porque o Senhor parece que apertando o nosso coração, a nossa mente, dizendo: se volta para as coisas que têm que ser voltadas, porque se não for assim, eu não vou julgar vocês dessa maneira que vocês acham que devem ser julgados. Se vocês não agem com misericórdia, por que eu agirei com misericórdia agora com vocês? É o Senhor dizendo isso. Meus irmãos, Tiago vai dizer que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ele encerra dizendo isso: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Os atos de misericórdia do cristão farão com que eles sejam vindicados no dia do juízo final. Os atos de misericórdia. Lembra de Jesus falando lá em Mateus? Eu tive sede, eu tive fome, mas vocês não fizeram por onde. É como se o Senhor estivesse dizendo assim: teve oportunidade para você exercer misericórdia, para que eu exerça misericórdia, mas a gente agiu por conta própria. Devido ao nosso coração, nós agimos baseado naquilo que nós sentimos, nos sentimentos enganosos. Então, meus irmãos, a misericórdia de Deus, olha só, a misericórdia de Deus em nós resulta em atos de misericórdia que nós exercemos. O Senhor deposita a misericórdia dele, derrama a misericórdia dele sobre nós, e nós depositamos essa misericórdia para com os outros, porque nós, em nós mesmos, não produzimos misericórdia. É o Senhor quem concede misericórdia a nós. Então, meus irmãos, é impossível tratar os outros com compaixão e graça
sem antes que o Senhor tenha aplicado essa graça e essa compaixão ao seu coração. Não tem como. Não tem como você agir com misericórdia se você não tem a misericórdia do Senhor. Não tem como você agir com graça, com compaixão com alguém, se você não recebeu essa graça e essa compaixão do Senhor no seu coração. O que é que você vai derramar para alguns que você nem tem? Então, meus queridos, nós precisamos viver de acordo com a cosmovisão do reino. É olhar pela ótica do reino. É você colocar um óculos, e nesses óculos, a cosmovisão, de maneira muito bruta, resumindo para os irmãos, é isso. É uma lente de contato que você coloca nos seus olhos e a partir de agora você começa a enxergar tudo baseado na ética e nos valores de Cristo. Você não começa mais a olhar a vida baseado naquilo que você acredita, mas baseado no que Cristo já determinou para nós. Então, assim, nós precisamos viver a cosmovisão do reino. Nós precisamos praticar o verdadeiro amor ao próximo e refletir aos outros a maravilhosa graça de Deus em nossas vidas. E então, como sempre, nós vamos viver o evangelho genuíno do Senhor. Meus irmãos, esse é o último ponto. Uma igreja acolhedora, ela reflete a graça de Deus. Uma igreja acolhedora, ela reflete o reino de Deus. Uma igreja acolhedora, ela vive a lei régia que o Senhor nos deu de amar o próximo como a si mesmo. E uma igreja acolhedora, ela reflete misericórdia do Senhor sobre os irmãos. E para concluir, eu concluo dizendo a vocês que às vezes as pessoas demonstram certa predisposição por causa da afinidade e se recusam a participar de um pequeno grupo simplesmente porque os participantes não compartilham dos mesmos interesses que ela. E eu preciso dizer para os irmãos uma coisa, para não acabar esse sermão dizendo que está tudo errado. Vejam só, essas distinções que eu e você temos, nós somos diferentes, está tudo bem. Isso faz parte da nossa personalidade, nós sermos diferentes. Agora, as nossas diferenças não são mais importantes no reino de Deus. As nossas diferenças no reino, elas precisam ser deixadas de lado, em prol do verdadeiro evangelho de Cristo. É por isso que nós precisamos renunciar a cada dia a nossa carne, o nosso eu. Porque às vezes a gente não quer fazer determinado tipo de coisas, mas pela ocasião, pelo contexto, pela congregação, pela comunidade, nós acabamos fazendo. Então, meus irmãos, é na igreja local que nós podemos vivenciar o verdadeiro evangelho do Senhor. É aqui que nós precisamos exercer o verdadeiro evangelho do Senhor. Porque é na igreja local também que vemos Jesus destruindo barreiras. E um dia, na nova criação, todas as coisas serão renovadas. E nós experimentaremos uma gloriosa união em meio a uma belíssima diversidade, enquanto exaltamos o Senhor. Apocalipse 5, 9 e 10 vai dizer que nós estaremos juntos, louvando a Ele, glorificando ao Senhor. É por isso, meus irmãos, que isso deve reger a nossa vida. E o que mais precisamos nesse momento é aplicar o Evangelho a esse problema da parcialidade e sermos guiados por uma cosmovisão de reino. Somos todos pedras vivas, cada um com sua forma e cor única, mas indispensáveis na edificação do templo espiritual, que é a igreja. Somos todos pedra viva, cada um do seu tamanho, cada um da sua cor, mas todos importantes para a construção do alicerce, que é o reino de Deus. Então, que possamos ser líderes que guiam com amor, membros que se entrelaçam em uma genuína comunhão e discípulos que crescem e frutificam para a glória de Deus. Meus irmãos, eu encerro por aqui. Meu desejo nessa hora é que o Senhor aplique essa palavra ao seu coração. O esboço desse sermão, um dos grandes pilares desse sermão, foi o livro do Tony
Tony Merida, Ame Sua Igreja. Livro excelente. Ame Sua Igreja. Então, eu pude ler, pude ficar mais fascinado ainda, depois que o pastor Paulo mandou no grupo dos pastores, já tinha folheado esse livro, mas o quão importante é nós vermos a realidade de ser uma igreja acolhedora. Nós precisamos viver esse acolhimento na prática. A nossa igreja tem até um ministério do acolhimento. Daquele que recebe, daquele que instrui, daquele que caminha, daquele que orienta. Nós temos isso. Mas que isso, em nome de Jesus, não seja uma missão só do pastor Flávio. Que isso não seja só uma missão de um time que talvez ele montou. Que essa seja a nossa missão. Que todos aqueles que entrarem nessa igreja, que seja pela Pibinha, que seja pela Laranjeiras ou Lagarto, que seja abraçado por você, porque você também um dia foi acolhido pelo Senhor. Então agora você acolhe aqueles que querem ser acolhidos por Deus. Então que o Senhor aplique essa palavra no seu coração. Eu quero orar nessa hora em nome de Jesus. Baixe sua cabeça. Senhor, nós agradecemos porque a Tua verdade ela continua gerando frutos em nosso coração. Nós sabemos que é só a Sua verdade que pode transformar o nosso coração, a nossa mente, o nosso jeito. Senhor, então nós te pedimos agora em nome de Jesus que o Senhor nos ajude a ser uma igreja ainda mais acolhedora. Senhor, que através das nossas ações possamos refletir a Tua graça, o Teu reino, o Teu amor, a Tua misericórdia para com os outros, meu Deus. Que se há no nosso coração algum desejo ainda de parcialidade, em nome de Jesus, faz cair por terra, Senhor. Que possamos viver essa verdadeira coinonia entre os irmãos, que possamos olhar uns aos outros sem olhar de diferença, entendermos que estamos juntos, que somos um nesse caminho, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, porque sabemos que sozinho nós não iremos conseguir. Que o Teu Espírito Santo nos fortaleça, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos exorte. Que o Teu Espírito Santo nos conduza a esse caminho de um acolhimento genuíno para o Senhor. Nós colocamos a nossa vida à Tua disposição, Senhor. Nós louvamos o Teu nome e nós já te agradecemos por tudo. No nome de Jesus. Amém.